Até que um dia, ele me levou. Não sei bem para onde, nem como. Só sei que quando dei por mim, estava em uma espécie de prédio abandonado no meio da selva, usando um grosso casaco preto e uma máscara no rosto. Ao meu lado estava uma mulher. Nunca vi seu rosto, então não sei quem era. Eu a chamei de Vespa. Ela usava um pesado e amarrotado casaco bege. Seus cabelos loiros e compridos viviam emaranhados e sujos, e seu rosto sempre coberto por uma máscara veneziana branca que cobria seus olhos. Ela nunca falava nada, porém, ao contrário de mim, que usava uma faca, ela matava suas vítimas com dentadas. Usava uma espécie de dentadura pontiaguda metálica em sua boca. Em volta de seus lábios havia sempre uma crosta grudenta vermelho escuro, que eu suponho ser sangue seco. Por isso mesmo, não reclamava dela. Nunca ouvi sua voz, mas sabia que ela era escrava do homem de terno, assim como eu. Havia algo errado ali. Ela não parecia humana. Quer dizer, ela era humana por fora. Por dentro, ela era algo muito mais profano. E eu? Por que eu não era assim? Por que eu não era tão consciente das minhas ações? Com o tempo, fui percebendo que minha consciência não era constante. Pelo dia, eu quase não tinha controle das minhas ações, como se outra pessoa controlasse meu corpo. Pela noite, eu tinha um nível de lucidez maior, mas era sempre dominado por desejos de matar e tentações. A primeira pessoa que eu matei por ele me marcou. Eu estava na entrada de um matagal. Ela estava caminhando pela calçada tarde da noite. Não lembro quantos anos tinha, mas devia ser uns 5 anos mais velha que eu. Usava óculos. Disso eu me lembro muito bem. Andava apressada, olhando para os lados. Com certeza o homem de terno a estava perseguindo faz tempo. Ela passou por mim, mas eu me mantive quieto, escondido nas sombras, e a deixei avançar por algum tempo. Depois a persegui cautelosamente. Não sei de onde surgiu aquela minha habilidade de caminhar sem ser percebido, ou até mesmo de matar a garota. Eu simplesmente fazia. A cada passo que eu dava na direção dela, meu transe aumentava. Era como alguém com sede avançando em direção a um copo d'água. Eu estava muito perto e, propositalmente, fiz um barulho com os pés para que ela me notasse. Ela me viu e abafou um grito. E fiz a burrice de correr para dentro da floresta. Quase soltei uma risada. Corri para o meio das folhas e me escondi. Ela parou de correr um tempo depois, olhando para os lados, perdido. Eu já não me aguentava mais. Saí do meio das árvores e a derrubei no chão. A sensação da minha faca perfurando a carne jovem e feminina daquela mulher valeu mais do que todos os prazeres desse mundo. Fui esfaqueando-a com força e brutalidade, enquanto ela gritava desesperada por ajuda, mas ninguém a ouviu. Quando ela morreu, iniciei um processo que, por mais que fosse a primeira vez que realizava, me pareceu extremamente familiar. Removi os órgãos dela, um por um, e os pus dentro do corpo outro. Depois, removi seus olhos e cortei fora sua língua. A pendurei em cima de uma árvore. A imagem daquele cadáver lindamente trucidado está marcada até hoje em minha mente. Os dias seguintes, eu reunia toda a lucidez que eu podia para ir visitar Ana Karenina. Houve pontos em que eu consegui gritar pelo seu nome. Nas raras vezes que eu dormia, sempre tinha pesadelos. A maioria deles com um garoto em uma cadeira de rodas que vinha me visitar, com a metade da cabeça estourada, e me perseguia por um labirinto infinito. E então eu acordava, suado e ofegando. Estava eu então em uma fatídica noite em meio às ruínas do prédio abandonado, tentando evitar a presença maligna de Vespa, quando finalmente tirei minha máscara e a observei. Era uma máscara muito simples, completamente branca, parecia com aquelas de teatro. Aquilo não podia me representar. Aquela máscara era meu rosto, e meu rosto não podia ser assim. Busquei uma lata de tinta preta que havia no porão e comecei a pintar com o dedo. Por usar muita tinta, 2 gotas escorreram, formando algo parecido com lágrimas. Usei menos tinta no outro olho,
e pintei em sua testa o símbolo do homem de terno, um círculo com um X no meio. Mas algo faltava. No momento, me lembrei do meu irmão. Ele dizia que um cachorro o perseguia com um sorriso macabro. Sorriso macabro? Aquela máscara seria uma eterna homenagem ao meu falecido irmão. Pintei então um sorriso bizarro na máscara. E ali, finalmente estava algo que poderia me representar. Lembro-me que ansiava para Verano. Já não aguentava mais vê-la dormindo. Precisava falar com aquela garota que mudou toda a minha maneira de ver o mundo. Eu deixava recados para ela, codificados em forma de poema, mas ela nunca me respondia. Um dia, quando estava para terminar a madrugada, saí do prédio e segui em direção à casa de Ana. No caminho, senti que estava sendo seguido. O homem de terno estava atrás de mim. Eu podia sentir. Mas eu não ia deixar ele tirar de mim a única coisa que me restara. Cheguei em frente à casa de Ana, e como se estivesse me esperando, a vi na porta. Aquilo não podia ser coincidência. Quando ela me viu, se assustou, mas quando eu tirei a máscara, ela veio correndo em minha direção, com os olhos verdes e arrebatadores cheios de lágrimas. Nos abraçamos com força por alguns segundos, porém, naqueles breves momentos, o mundo pareceu parar. Foi como se tudo de ruim da minha vida sumisse, como se o calor de Ana me protegesse de todas as desgraças do mundo. Durante os breves segundos em que ela estava nos meus braços, a vida pareceu ficar mais feliz. Por onde você andou esse tempo todo? Ela perguntou com uma voz chorosa. Eu não queria responder, só queria ficar ali, abraçando-a, sentindo o seu perfume, admirando seus lindos olhos verdes e passando meus dedos pelos longos cabelos negros como a noite. Eu estive com problemas. Tudo aquilo que te contei sobre o homem que me observava. Você acreditava em mim, não acreditava? É claro que sim, Daniel. Eu estou preso a ele agora, Ana. Permanecemos conversando por um tempo, até que eu tive que me despedir. Abracei-a com força, e por cima do ombro dela vi seu irmão, Edgar, me olhando da porta da casa.